Bom, boa tarde. A gente está aqui no estúdio da FDCI, né? Estamos fazendo um projeto de extensão promovido pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim e pelos alunos do 7º período de Direito. A gente está aqui com a Márcia Leonardo, né, em colaboração com a gente, a coordenadora executiva do PROCON de Marataízes, né? Então, Márcia, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? A gente tem um spoiler que a senhora trabalhou muitos anos na área da educação. Como que foi esse período de transição da área da educação para o direito do consumidor e, eventualmente, a coordenadoria do PROCON de Marataízes? Boa tarde. A minha carreira profissional sempre foi na área da educação. Inclusive, dentro da área da educação, eu assumi diversas funções. Fui professora, coordenadora de turno, diretora e secretária municipal de educação. Então, eu conheço, assim, de todos os olhares a educação. E foram mais de 30 anos prestados na educação do Estado do Espírito Santo e do município de Marataízes. E eu confesso que muito me ajudou essa transição da educação para o PROCON. Me facilitou, porque na educação a gente tem contato com o público, a gente tem contato com o aluno, com o professor, com os responsáveis, com a comunidade escolar. No PROCON, nós também temos contato com o público. E isso facilitou muito a minha trajetória, a minha experiência. Então, eu procurei levar toda a experiência desses anos e longos anos de serviços prestados na educação para o PROCON, na forma de acolher o consumidor, na forma de ouvir o consumidor, ter empatia pelo consumidor, e facilitou também porque a linguagem ela tem que ser muito didática. A gente tem que passar para o consumidor uma linguagem fácil, uma linguagem clara e uma linguagem que ele vai entender o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, esses anos de experiência na educação, eu passei a ter uma fala mais didática. E isso faz com que o consumidor entenda melhor os seus direitos dentro do CDC. Bom, a gente já pode perceber, né, que a senhora tem uma trajetória muito sólida na educação. Então, você já falou um pouquinho sobre isso, né, mas eu volto a perguntar como que essa visão pedagógica, na hora de orientar o consumidor médio que chega ali no PROCON, muitas vezes frustrados e sem entender os seus direitos básicos, como que essa visão pedagógica ajudou, assim, na prática, na questão? Porque a gente vê muito no próprio CDC que a gente tem uma proteção muito especial com a parte mais frágil, né, que é o consumidor. A gente vê aqui no artigo 6º, no inciso 8º, né, que é a inversão do ônus da prova, né, a vulnerabilidade que é consagrada no artigo 4º, inciso 1º, e a observação interessante também é que quando essa cláusula de vulnerabilidade, essa questão de vulnerabilidade não é observada pelo fornecedor, ela é uma cláusula nula de pleno direito, né? Por quê? A gente visualiza que esse ônus da prova, essa inversão, significa que a empresa é que tem a responsabilidade de inverter a situação, de dizer que o que o consumidor está falando não é propriamente a verdade dos fatos. Ou seja, cabe à empresa e não ao consumidor. Para o consumidor, basta informar. Não, eu não recebi na minha conta e ponto. A empresa que precisa trazer essa informação. Não, o consumidor, de fato, recebeu. Então, a gente tem esse detalhe mais técnico e como que a senhora visualiza essa aplicação prática no dia a dia? Como que consegue traduzir para o consumidor? Na realidade, os consumidores que acionam o PROCON, eles são vulneráveis de informação. E isso independe da sua classe social. O PROCON de Marataízes, ele atende consumidor da classe social baixa, média e alta.
Então, por eles não terem essas informações, eles acabam sendo lesados. E quando eles chegam ao PROCON com alguma demanda, alguns já chegam na certeza de que eles estão certos e foram lesados, foram enganados, foram ludibriados. Mas outros consumidores que procuram o PROCON, eles não têm essa certeza, exatamente pela falta de informação da legalidade, por desconhecimento do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, porque muitas vezes eles vão até a empresa onde tem algum problema e a empresa fala que é o consumidor que tem que provar que a empresa está errado, quer dizer, usa do artefato linguístico para colocar o consumidor na dúvida. Então, no PROCON de Marataízes, nós atendemos esses tipos de consumidores. E aí é que entra a experiência da gente poder conversar com esse consumidor numa linguagem mais acessível. É quase que a gente fazer uma tradução das leis que estão dentro do CDC. Porque as leis, quando a gente lê o CDC, elas são muito complexas. Tem que ser dentro da área do direito para fazer uma compreensão muito mais rápida. E os nossos consumidores não têm esse conhecimento. Então, nós, enquanto PROCON, eu, enquanto coordenadora, toda a equipe que trabalha no PROCON de Marataízes, a gente faz uma tradução linguística dos direitos daquele consumidor. Então, a gente mostra para ele que ele não tem que provar, que a palavra dele vale muito. E aí, o que acontece? A gente recebe a demanda, a reclamação do consumidor e a gente entra em contato com a loja, com o prestador de serviço, para a gente ouvir também o outro lado. O PROCON de Marataízes, ele não toma nenhuma decisão antes de ouvir as duas partes. É claro que o objetivo principal é sempre defender o consumidor. Então, nós do PROCON de Marataízes, nós agimos como um intermédio, uma ponte para solucionar o problema do consumidor e o problema da empresa. É dessa forma didática que a gente procura agir no PROCON. Bom, e antes da gente pular para a próxima pergunta, só para não ficar nas nossas palavras, o artigo 6º, né, inciso 8º, fala assim: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Bom, e é isso que o PROCON, né, pelo que a gente pôde ver aqui, tenta traduzir, tenta levar para o consumidor de uma forma mais acessível, né? Porque a gente já conhece, quem é da área do direito, que o grande problema das leis em si é essa questão do juridiquês, porque é complicado para a pessoa um pouco mais simples, um pouco mais comum, ter acesso e ter esse conhecimento de uma das linguagens mais jurídicas, né? Exatamente, e é por isso que a gente entra em contato com a empresa. Por quê? Porque nós sabemos das leis, nós sabemos dos artigos para amparar e defender aquele consumidor. Então, a partir do momento que o consumidor ele chega ao PROCON com a demanda, dali para frente é o PROCON. É o PROCON que atua na defesa dele. É o PROCON que mostra para a empresa que aquele consumidor está sendo lesado. Então, claro que as empresas são tendenciosas. Elas querem o quê? Elas querem ter sempre razão. Mas, baseado no CDC, a gente consegue provar para as empresas que o consumidor está com a razão. E aí a gente consegue os benefícios para esse consumidor que entrou no PROCON com a demanda. Perfeito. Hoje, quais são as maiores dores de cabeça do consumidor que procura o PROCON municipal? As reclamações ainda são mais sobre lojas físicas ou o mercado digital já domina as estatísticas? A nossa grande reclamação hoje são os serviços financeiros. Serviços financeiros de empréstimos, serviços financeiros de descontos indevidos para o consumidor, de compras online, porque hoje o mundo virtual está aí, gente.
ele é acessível para todo mundo. Houve um boom no mercado digital, né? Tudo hoje é digitalmente. Só que com essa expansão digital vieram também os problemas, vieram também os obstáculos e as dificuldades. Então, hoje nós recebemos muitas reclamações no Procon de compras online. São consumidores hoje, né? Que ele faz muito mais compra online do que na loja física. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sem tempo de procurar uma loja física. É claro que ainda existem consumidores que vão até a loja física. Isso ainda acontece. Mas nós temos uma grande parcela de consumidores que compram via online. E aí nós temos os problemas. Por quê? O produto comprado não chega, o produto comprado chega com muito atraso, o produto comprado não é aquele que foi ofertado na propaganda, o produto comprado na propaganda estava de um jeito, com um preço, com um tamanho, com uma qualidade, e quando chega até a residência do consumidor é totalmente diferente, e aí acontece o quê? A propaganda enganosa. Então, hoje, o grande problema está sendo de serviço financeiro, seja de desconto, seja de empréstimo, ou seja de compras feitas através do online. Infelizmente, o acesso, né, à internet está sendo maior do que a educação, né, a conscientização. As pessoas não sabem como devem usar a internet, sites, as lojas online. Isso acaba prejudicando, né? E é verdade, porque os consumidores, eles estão tão apressados para adquirir um produto, para fazer compra, é tão imediatista na hora da compra, que eles esquecem de verificar alguns critérios para a compra online. E existem critérios para a compra online. Qual o critério que a gente sempre orienta os nossos consumidores de Marataízes? Pesquisar o CNPJ da empresa que ele está comprando. É fundamental ele saber o CNPJ daquela empresa. Verificar a avaliação daquela loja, daquela empresa que ele está adquirindo o produto. Saber de outras pessoas se já adquiriram aquele produto naquela loja, se veio conforme a propaganda estava, se chegou em tempo hábil para ele. Então, são informações, são critérios que os consumidores precisam estar atentos, porque depois pode gerar uma complicação muito maior para ele. Tá? E nós lá no Procon de Marataízes recebemos muito dessas demandas. Às vezes o consumidor, ele olha uma propaganda online e ele vê que está um preço muito barato. Ele precisa desconfiar. Quando a gente abre lá um site, uma plataforma, que a gente vê que tem algo sendo vendido muito barato, muito abaixo do preço de mercado, é porque tem algo ali que está enganando o consumidor. Junto com esse boom digital, com essa evolução digital, as pessoas de má fé também encontram caminhos para ludibriar o consumidor, para enganar o consumidor. Tudo vai aparecer como perfeito. Tudo vai aparecer no online como legal. Mas, na realidade, a gente precisa desconfiar. É muito interessante essa dica que a senhora deu a respeito do CNPJ, porque só saber o CNPJ da empresa já nos poupa de muita dor de cabeça. Porque muitos falsários da internet, né, eles compram CNPJs falsos, falsificam, né, e vão lá e abrem uma empresa de fachada e começam a vender. Muitas vezes você está querendo adquirir um determinado produto que, se você for buscar o CNPJ da loja e colocar lá no site da Receita Federal, dá uma razão social completamente diversa do que seria a venda do realmente produto que você quer adquirir. E também na questão do CNPJ é muito importante porque na razão social, lá na Receita Federal, quando a gente pesquisa o CNPJ, aparecem todas as informações da empresa, né? Aparece telefone de contato, e-mail, endereço, que
Porque muitos casos assim de consumidor, se não resolvido no PROCON, eles muitas vezes vão para o juizado, né? O juizado especial, que é fundamental para prosseguir com uma ação no juizado ter um endereço da parte a ser demandada. Entendeu? Então, quando o consumidor não tem esse endereço, torna praticamente inviável abrir até uma ação judicial contra essa empresa. Por quê? Não consegue fazer a citação dela. Aí como que consegue prosseguir dessa forma? Porque o mundo hoje ele é muito imediatista. Sim. Então, naquela pressa do consumidor fazer aquela compra online, né? Porque as mídias, elas induzem a esse consumo. E é um consumo imediatista. Então, as mídias, elas induzem o consumidor a fazer isso. E aí, ele, naquela pressa de comprar, existem alguns critérios que passam. Só que depois isso pode gerar uma dor de cabeça, isso pode gerar um problema para o consumidor. Então, é muito comum, né, puxando esse gancho, a gente comprar em grandes sites que funcionam como uma espécie de vitrines, né, para outros vendedores. É o que a gente conhece como marketplace. Lojas como Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, eles são os marketplaces. Outras pessoas abrem suas lojas e anunciam nesses sites maiores, né? Então, eu pergunto, se o produto não chega ou vem errado, de quem que é a responsabilidade final de devolver o dinheiro? Do site grande, que você usou para pagar e fazer toda a transação, ou a pequena loja que foi lá, colocou o produto no correio e ele chegou na sua casa? Aí é o que a gente chama de solidária. O que é a responsabilidade solidária? Muitas vezes, ambos têm que arcar, né? A plataforma, o site, o influenciador ou a outra loja que foi terceirizada para vender aquele produto. Se comprovado que houve ali uma demanda comercial que envolve o financeiro, os dois têm que ser responsabilizados. Então é bom ficar atento, porque hoje nós temos muito que a gente chama de influencer. O influencer é garoto propaganda e vai divulgar uma loja, vai divulgar um produto e ele pode ser responsabilizado, porque quando o consumidor ele vê aquele produto, ele está confiando na credibilidade daquele influencer que está fazendo a propaganda. Ele compra o produto, mas ele compra o produto que está atrelado ao influencer que está fazendo a propaganda. Então, nesse caso, se tiver algum problema, os dois são responsáveis. É o que a gente chama aí de solidário, porque os dois têm que arcar com a responsabilidade. Os dois, a plataforma, o site, o influencer ou a loja que foi terceirizada para vender aquele produto, eles são solidários e eles vão ser responsabilizados da mesma forma. O que não pode é o consumidor ser penalizado. É isso que não pode. Então, nesse gancho aí dos consumidores, né, da responsabilidade do consumidor, a gente pode ver isso no artigo 30 do CDC. Aqui, ó. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, não é só a empresa que fez o produto, é todos aqueles que se beneficiam da venda dele também, seja o influenciador, seja a loja que funcionou como terceirizada, só como vitrine, e seja qualquer outro que esteja participando ali de alguma forma da transação e esteja obtendo lucro com esse contrato, com essa transação. Porque na realidade é uma cadeia, né? Começa no fornecedor e vai terminar lá no consumidor. Então, todos os membros dessa cadeia, eles vão responder de forma solidária. Ainda nesse sentido aí, a gente continua no artigo 31, que fala assim, ó, a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Ou seja, o influenciador, né, ele não pode influenciar você a comprar apenas o produto. Ele tem que informar todas essas informações claras e precisas, né, do produto. A questão da saúde, o risco à saúde, se há ou não, se houver, ele não pode omitir, né? Então a gente tem essa base aqui no CDC. Sim, e isso é bom porque com essa expansão digital, o que facilita muito a vida do cidadão, da cidadã, mas nós precisamos ter regras claras, diretas, objetivas, e aí entra o poder do Estado. Quando eu falo Estado, é o federal, é o municipal, é o nacional. Por quê? Porque as regras precisam também se modernizar, precisam se atualizar. E precisamos também de ter constantemente a fiscalização. E o que acontece hoje? Teve uma expansão digital, mas o Estado não atua na mesma proporção. É onde a gente ainda tem muitos problemas que acabam nos PROCONs, de produtos comprados e que não chega na residência, de produto feito a propaganda com uma qualidade, porém quando chega para o consumidor é de outra qualidade, exatamente por falta de uma legislação propícia para essa compra online. O PROCON tem recebido casos de consumidores que caem em golpes de falso atendimento ou falsa central de segurança? Qual o conselho para quem recebe essas ligações ou mensagens de urgência? Temos recebido. O PROCON hoje, pela credibilidade que ele tem, nós atendemos às demandas dos consumidores e nós também servimos como um aporte de orientação dos consumidores. Por quê? Muitos consumidores nos procuram falando que recebeu um boleto para pagar, falando que recebeu um link que tem que fazer um pagamento, e eles não têm essa informação se aquilo ali realmente é verdadeiro ou se é golpe. Então, a equipe do PROCON de Marataízes, por várias vezes e quase que todos os dias, nós recebemos os consumidores apenas para orientação. Nós recebemos consumidores que recebem o boleto, vão numa papelaria, confeccionam aquele boleto, vão ao banco e pagam o boleto. Só depois é que eles descobrem que aquilo ali era falso, que aquilo ali era golpe. E aí a gente, claro, no PROCON, a gente tenta orientar que ele precisa fazer um boletim de ocorrência porque ele caiu num golpe. Então, precisa ser feito um boletim de ocorrência e a gente procura orientar o que fazer a partir dali para ele tentar fazer o ressarcimento do valor que ele pagou porque era golpe. E muitas vezes, esse consumidor, gente, e aí independe, porque quando a gente fala assim, o consumidor caiu no golpe, muitas vezes a gente associa isso a uma determinada classe social. Mas não está associado à classe social, está associado à vulnerabilidade de informação, de conhecimento. Então, nós do PROCON de Marataízes sempre orientamos o consumidor a não fornecer dados pessoais por telefone, por mensagens, a não dar nenhuma informação bancária, a não dar nenhuma informação a respeito da sua vida pessoal, a não clicar em links que eles não sabem o que é. Muitas vezes o consumidor ele chega lá e fala assim, olha, apareceu esse documento aqui, porque às vezes não sabe nem que é um link, e eu apertei e eu tive um desconto indevido no meu pagamento. Então o que a gente orienta? Apareceu uma mensagem, é uma mensagem duvidosa, você está com uma pulga atrás da orelha, não faça nada,
procure o PROCON, a gente vai te orientar se aquela mensagem ela é verdadeira, se aquela mensagem é falsa, porque como nós estamos diariamente no PROCON e a gente está lidando muito com esses golpes, quando a gente acessa essa mensagem, a gente já sabe que é golpe. E aí a gente já avisa, não paga, não atenda mais essa ligação, bloqueia a ligação, que daqui uns tempos eles vão parar de ligar para o senhor, para a senhora. E é essa orientação que a gente faz mesmo. Porque com a evolução digital, gente, apareceu a evolução digital para o bem, mas também tem a evolução digital para o mal. E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não cair nessas armadilhas. Nessa questão aí de boleto, né, é muito comum a gente ver também questão de Detran. A pessoa, eu quero pagar o IPVA, quero pagar o licenciamento do meu carro, vai lá e pesquisa IPVA 2026 no Google lá. E vai lá e clica no primeiro site, gera um boleto ali, idêntico a um boleto normal, que seria gerado pelo site do próprio Detran. Vai lá, paga e quando vai ver, se dá por conta, o licenciamento do carro está atrasado. Pesquisa novamente e percebe que era um site totalmente clonado, idêntico ao site do governo, né? E acabou, passou. Como que consegue esse dinheiro de volta? É muito complicado, né? Porque provavelmente é uma pessoa ali que já tem uma segurança na internet, consegue disfarçar o seu IP. É muito difícil para a autoridade policial conseguir localizar de novo essa pessoa que está fazendo essas questões da internet, né? É verdade, porque hoje, quando você faz uma compra online, quando você paga alguma coisa online, você tem 3 meios para você poder fazer isso. Você pode fazer através do cartão de crédito, você pode fazer através do Pix e você pode fazer através do boleto, né? O mundo digital te oferta essas soluções. O cartão de crédito é o mais seguro, porque tem como você investigar. Se você paga aí esse boleto falso pelo cartão de crédito, de repente a gente consegue fazer uma investigação e saber de fato, e no futuro você ter o seu ressarcimento. O Pix é automático, sai da sua conta e vai para aquela plataforma, para aquele site imediatamente, e você não consegue fazer um rastreamento. Não é impossível, mas é mais difícil, demanda mais tempo, vai dar mais dor de cabeça para o consumidor que fez aquele pagamento através do Pix. E temos o boleto. O boleto, ele traz para o consumidor uma sensação falsa de segurança. Ele pesquisou lá para pagar a fatura no Detran. Como ele pesquisou, não observou os critérios, ele pegou o primeiro lá, fraudulento, por ter gerado um boleto, ele se sente seguro que ele não caiu no golpe. Então, gerar o boleto para ele traz uma falsa segurança, mas na realidade é um golpe. Eles copiam a logomarca, eles copiam o endereço, eles copiam tudo, né? Clonam tudo e passa para esse consumidor exatamente com o objetivo de ludibriar, de enganar. Então nós, os consumidores que chegam ao PROCON de Marataízes, a gente procura sempre orientar, cuidado com os boletos. E também quando eles recebem no celular, é um imediatismo. Olha, você tem que pagar em 24 horas, você tem que pagar hoje, senão os juros vão aumentar. Cuidado com esse imediatismo. Quando você receber alguma cobrança, quando você olhar lá na plataforma, no site, que você tem que pagar aquilo muito rápido, desconfie, porque nenhum sistema financeiro faz tudo com imediatismo. Mas os fraudulentos usam desse artifício para não dar tempo do consumidor raciocinar e pensar. Porque quando ele para raciocinar, para pensar, ele percebe, será que isso não é golpe? Mas o imediatismo, a pressão em cima dele é muito grande, exatamente para ele não ter esse tempo de reflexão.
achei importante uma parte que você falou, que não é por causa da renda, ou não é por causa da faixa etária, é por causa da falta de conhecimento, né? É isso aí. Nós já tivemos no Procon de Marataízes um consumidor que nos procurou para pagar um boleto do Detran, o carro dele, né? E esse consumidor, ele era advogado. Olha o nível. Só que naquele imediatismo de você pega uma criança na escola, leva a criança, vai ao supermercado, cumpre horário de trabalho, né? O nosso dia a dia, ele nos consome. E muitas vezes a gente não tem tempo de refletir, que foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele tinha o prazo para pagar, aquele dia era o último dia de vencimento dele, ele estava agitado com as coisas pessoais, olhou lá e clicou no primeiro. Ele não se atentou que era fraudulento. Depois que ele pagou, que ele foi olhar, ele percebeu que ele tinha caído no golpe. E ele era um advogado. Então, muitas vezes, cair num golpe não quer dizer que é porque você é da classe social baixa. Não. Cair em golpe, todos os consumidores estão postos na mesa e estão suscetíveis a cair nesse golpe. Independe da sua classe social. Independe. Inclusive, eu trago até um olhar pessoal, né, a questão disso, porque certa vez eu até recebi por e-mail um e-mail, né, muito estranho, e eu fiquei até, achei esquisito, fiquei com medo, porque era de uma situação que eu tinha acabado de realizar. Por quê? Me mandaram um e-mail me cobrando uma taxa de R$50 por conta de um MEI que eu abri e logo fechei. Eu achei estranho, até por falta de informação, se eu deveria realmente pagar uma taxa do MEI ou se não deixaria para lá, né? Só que aí eu olhei o e-mail, de primeiro eu ignorei. Aí, não contentes, foram lá e encaminharam o outro. E no rodapé tinha um código do Pix, né? Muito suspeito, e uma observação que, se eu não realizasse o pagamento em 24 horas, incidiria uma multa de um salário mínimo. Ou seja, o que era R$54 por volta, viraria um salário mínimo se eu não efetuasse o pagamento daquela chave Pix. Que é muito esquisito. Com medo, né, meio perdido, eu fui no cartório, porque se identificaram como um cartório. Eu mostrei o e-mail, aí o rapaz olhou, aí viu o e-mail, olha, esse e-mail aqui termina .pt. .pt não é Brasil, é Portugal. Ou seja, ele fez a minha consulta lá, né, consultou o CNPJ meu, o CPF, e não encontrou nada. Ou seja, pessoas de até outro país tentando ter ali o subterfúgio de uma outra legislação, encaminha aí vários e-mails para várias pessoas e o que cair ali, pescou, caiu na rede, entendeu? É isso daí. Por quê? Coincidentemente, quando eles enviam uma mensagem, enviam alguma coisa para o consumidor, ele já pesquisou antes, são hackers, que já sabem da nossa vida. Então, às vezes, você, lá 10 anos atrás, emitiu um cheque sem fundo. Eles usam isso para mostrar que é verdadeiro aquilo que eles estão cobrando. Olha, eu detectei aqui que você enviou um cheque sem fundo e o banco vendeu a dívida para a nossa empresa. Então, o senhor tem aí que pagar 2.000, porque senão vamos bloquear todos os seus bens. E, coincidentemente, aquele consumidor que recebeu, ele realmente enviou um cheque sem fundo. Então, quando eles passam esse tipo de informação, são hackers. Eles já pesquisaram a nossa vida. Eles fazem exatamente isso, que é para você cair no golpe. E volta a insistir. Houve uma evolução digital para o bem, como houve também uma evolução digital para o mal. E hoje, digitalmente, a gente tem que desconfiar de tudo. Investigar tudo, porque senão você acaba caindo no golpe. E aí que volta a vulnerabilidade informacional. Não é vulnerabilidade social, é de informação. E aí eles se aproveitam exatamente disso. Aí eu pergunto para a senhora, né?
como que a gente pode diferenciar um perfil legítimo de um perfil falso que é criado só para coletar dados e dinheiro da gente? Os critérios são pesquisar o CNPJ, porque tem que fazer uma investigação. Eu não posso simplesmente confiar. Ah, porque é digital e eu vou confiar. Não posso. Então, eu tenho que pesquisar primeiro o CNPJ. É o que mais a gente orienta. Pesquisa o CNPJ daquela empresa, daquele site, daquela plataforma, vê se realmente condiz com aquilo. Tá? As avaliações. Quando são sites realmente benéficos, tem as avaliações dos consumidores, tem lá as estrelinhas, tem o consumidor falando bem ou mal daquela loja virtual, daquele site, daquela plataforma. Então, a gente precisa pesquisar. Procure saber com um parente, com um vizinho, com um amigo, você já comprou, adquiriu algum produto ali? Então, procura saber, é melhor você esperar um pouquinho mais para adquirir o produto do que você comprar no imediatismo e só depois perceber que era um site fraudulento, que era um site só para enganar. E hoje nós temos muitos desse jeito. Então, pesquisa, tá na dúvida, quer procurar o Procon, de repente você não sabe mexer muito no digital, quer procurar o Procon, vai lá, a gente orienta, a gente pesquisa com o consumidor, com a consumidora, a gente procura informações daquele site, se realmente vale a pena comprar ou não, né? Porque hoje em dia, você às vezes acaba com um, fechou, mas daí a meia hora já tem outro abrindo. E é aí que eu falo que é preciso a atuação do Estado, município, Estado e a federação. Atuar com regras claras, regras que também acompanhem essa evolução digital e principalmente com fiscalização. Muita gente ainda confunde a regra dos 7 dias. Esse direito vale para qualquer compra ou apenas para o que é feito fora do estabelecimento físico? E como fica o frete em caso de devolução? É o que a gente chama de arrependimento dos 7 dias, né? Ele existe, está no Código de Defesa do Consumidor. E o que é essa legislação? Ela vale apenas para compras efetuadas online ou via telefone. As compras em loja física, elas não têm essa legislação. Por quê? Entende-se que quando o consumidor sai da sua residência e vai até a loja física, ele vai olhar o produto, ele vai ter oportunidade de apalpar o produto, ele vai ter oportunidade de ter contato com esse produto. Então, o arrependimento de 7 dias está dentro do CDC, vale para apenas compras efetuadas online. E o que acontece? O consumidor tem até 7 dias para se arrepender. Por isso que a gente fala que é o arrependimento de 7 dias. Ele tem sim o direito, comprou, se arrependeu, ele pode estar fazendo a devolução desse produto dentro dos 7 dias. E a empresa no qual forneceu, vendeu, tem que devolver, tem que fazer a restituição na íntegra do que o consumidor gastou, incluindo o frete. Se o consumidor pagou por aquele produto, X do produto e X do frete, a loja onde ele comprou, a plataforma, tem que fazer a restituição na íntegra, já incluindo o valor do frete. O consumidor não pode ser lesado em 1 centavo quando ele tem esse arrependimento dos 7 dias. Só que o Procon encontra problemas. Não é fácil, porque ainda tem algumas empresas que não querem fazer essa devolução. E hoje, com a expansão digital, que foi o que eu falei anteriormente, nós temos uma demanda enorme de compras online. E junto com essa demanda, nós temos os problemas das lojas que não querem fazer a devolução, que demoram para fazer a devolução, que fazem a devolução descontando o frete. E aí que o Procon entra para poder fazer a defesa
do consumidor marataízense. E nós do PROCON de Marataízes atuamos mesmo como defensores dos consumidores. Nós somos realmente parceiros dos nossos consumidores de Marataízes. É muito interessante que a gente vê que o próprio CDC chama esse período de 7 dias, né, de prazo de reflexão. Aí a gente lê aqui o artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, e especialmente por telefone ou a domicílio. Aí entra o parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título, ou seja, o frete e demais encargos, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos de imediato e monetariamente atualizados, né? É isso daí. Mas o PROCON, ele precisa ser muito incisivo com algumas lojas que não aceitam a restituição integral para o consumidor. Mas aí a gente entra em contato com a loja, a gente manda notificação e a gente acaba resolvendo em prol do consumidor. Então, falando um pouquinho sobre publicidade enganosa, a gente vê que as publis, né, estão em todo lugar, como a senhora até já citou os influenciadores, né? Como que o PROCON atua quando o consumidor compra algo baseado na indicação de uma figura pública e o produto entrega algo completamente diferente do prometido? A gente notifica a empresa, porque aí a responsabilidade ela é solidária. Então, a gente precisa notificar a empresa que foi feita a publicação, né, de forma enganosa. E o consumidor ele não pode ser lesado. Porque quando ele adquire o produto ou quando ele adquire o serviço, ele adquire baseado na propaganda. Então, a propaganda ela tem que ser verídica com aquilo que vai entregar. Se for um serviço, tem que ser verídico o que apareceu na propaganda com o serviço prestado. Se for um produto, tem que ser verídico o peso, a qualidade, a estampa, a quantidade, tem que ser tudo de acordo com o que está na propaganda. Se o consumidor ele recebe um outro produto, se ele recebe um produto menor, com uma qualidade diferente da que estava na propaganda, o PROCON, nós abrimos a demanda do consumidor, porque o PROCON ele só trabalha se ele for acionado. Então, o consumidor, ele precisa instigar o PROCON. Como que ele instiga o PROCON? Ele procura a sede do PROCON de Marataízes, ele explica o que aconteceu, nós abrimos a demanda dele e dali para frente é com o PROCON. A defesa do consumidor dali para frente é com o PROCON de Marataízes. E nós temos os nossos atendentes, eles entram no site, né? E eles, muitas vezes, a gente notifica a empresa através de e-mail, a gente notifica através do telefone, a gente liga para agilizar o processo para o consumidor, a gente conversa, né, com a matriz, porque às vezes são lojas e tem filiais. Então, a gente vai direto na matriz para tentar resolver. Então, nós dentro do PROCON, nós temos vários caminhos para a gente chegar à solução do problema apresentado pelo consumidor. Mas a gente recebe a demanda, a gente constata que aquilo ali que ele falou é verdade, porque muitas vezes eles levam o produto, olha a propaganda e olha o produto que eu recebi. E nós do PROCON, então, fazemos aquela primeira fiscalização e a gente percebe que o consumidor foi lesado. Aí a gente entra em contato. Então, mais uma vez, a gente trazendo o CDC, né, que combinando a letra preta no papel branco, né, com a prática que a senhora tem, a gente traz o artigo 37, que já veda, né, toda publicidade falsa ou enganosa, e tem também combinado com o artigo 66, que no artigo 66
já entra como uma categoria de infração penal, que é fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Tem a pena, né, de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta, né? É o que diz aqui o parágrafo 1º. Então a gente vê esse cuidado realmente que o CDC tem com essa questão da publicidade enganosa. Muitas vezes a gente só fala, tal publicidade, tal propaganda, ela está enganando o consumidor. A gente bate o olho e não liga, né? Mas tem que ir lá, tem que denunciar, porque senão vão continuar fazendo, a gente acaba patrocinando aquilo de alguma forma, mesmo a gente nos omitindo de fazer alguma denúncia, fazer alguma reclamação a respeito disso, né? Por isso que eu disse que o PROCON, ele só toma atitude quando ele é instigado, quando ele é procurado, quando ele é solicitado, né? E às vezes as propagandas, elas usam de um artefato, de aquela informação que de repente levaria o consumidor a refletir e não adquirir o produto, aparece lá minúsculo. E o CDC fala que todas as informações para o consumidor precisam ser claras. Não pode ser informação que cause enrolo na hora do consumidor adquirir o produto. Não pode ser informação dúbia para o consumidor. Então, todas as informações, elas precisam estar transparentes e claras, seja para a prestação do serviço, seja para adquirir um produto. O consumidor, se ele ficar na dúvida, ele não pode ser penalizado. Aí, aquela loja, aquela empresa, aquela plataforma tem que vender o produto para ele conforme ele entendeu. E a gente sabe que, às vezes, usa-se da artimanha de enganar o consumidor, colocando lá uma informação precisa, importantíssima, mas muitas vezes minúscula para poder enganar o consumidor. Até as imagens dos anúncios, tem uma edição, mas quando chega o produto é diferente, né? Porque a mídia, ela faz muito disso. E a propaganda enganosa, ela não é somente com vendas online. A gente percebe isso também nas lojas físicas. Inclusive, o PROCON de Marataízes, nós fizemos um cronograma de fiscalização nas empresas de Marataízes. E nós já visitamos os supermercados do município. E nós encontramos várias divergências, vários itens que não estão de acordo com o CDC. E qual foi o nosso posicionamento? Chamamos o dono, chamamos o gerente, conversamos, mostramos onde que estavam acontecendo as falhas, onde que eles precisariam adequar o comércio deles com o Código de Defesa do Consumidor e demos um prazo, porque nós estaremos voltando. E essa fiscalização, ela é essencial, porque quando o PROCON chega nesse supermercado, nessa loja, a gente já chega com o olhar do CDC, diferente do consumidor, que muitas vezes vai fazer uma compra, mas está apressado, porque tem que trabalhar, tem que pegar filho na escola, tem que ir a médico. Então, o consumidor, ele precisa também ter esse olhar de fiscalização. O produto que ele está adquirindo tem uma qualidade? Leia a validade, leia a procedência, a precificação é que está batendo na propaganda, na tabela. Então, nós consumidores, muitas vezes, a gente não se atenta para essas informações. E o mundo, ele está mudado. Então, nós consumidores também precisamos estar atentos a tudo isso. E nós, de Marataízes, vamos continuar essa fiscalização. Qual a diferença prática que o consumidor precisa saber entre um produto que apresenta defeito de fabricação e aquele que sofreu mau uso? Como o PROCON ajuda a intermediar essa perícia técnica? Aí o consumidor, ele precisa entender o que é vício e o que é defeito. Então, vamos lá. Vício
é quando o produto está ali com uma qualidade duvidosa, digamos assim. Defeito é quando o problema vai gerar uma consequência, né? Vai colocar em risco a vida do consumidor. Aí é defeito. Traduzindo para uma linguagem mais didática, né? Mais pedagógica. O consumidor vai até uma loja e compra um celular. Ele adquiriu um produto celular. Quando ele chegou, ele foi fazer uma ligação. Mas ele percebeu que o celular não tem volume, não liga, né? Não tem som. Então ali é um vício. A bateria desse celular, daí a um mês, explodiu a bateria do celular. Aí já é defeito, porque colocou a integridade física do consumidor em risco. Só que a gente precisa entender que muitas vezes o vício, ele é vício do fornecedor ou ele é vício porque houve mau uso do produto. Nós do PROCON não temos a competência para dizer se foi mau uso ou se foi um vício do fornecedor. Então, a gente, quando isso acontece, e para no PROCON de Marataízes, a gente entra em contato com a loja que forneceu, que vendeu o produto, e a loja, ela encaminha esse produto para uma autorizada. Porque a autorizada, ela tem a competência para dizer, olha, foi constatado, esse celular, ele não está com volume, e nós vamos consertar e vamos devolver, ou nós vamos ter que trocar o aparelho porque não tem conserto aqui e a gente vai dar um novo aparelho para o consumidor. Ou nós observamos aqui e o que estragou, o que deu esse vício no aparelho foi porque o consumidor não soube usar. Apertou demais o botão, quebrou o botão, apertou onde não deveria. Então, aí é provocado pelo mau uso. Mas quem vai falar não é o PROCON. Nós não temos tal competência. Quem vai falar é o técnico, é a autorizada que vai falar. Então, mediante a um laudo, porque a autorizada, o técnico, tem que emitir um laudo dizendo que aquele aparelho apresentou aquele vício devido ao mau uso. Aí é competência da autorizada, do técnico, emitir esse laudo. Mas somente com o laudo que vai comprovar a veracidade daquilo que ele está falando. Tem que ser através de laudo. É muito interessante que... E é muito interessante também que o consumidor, por vezes, ele pode até contestar esse laudo que é fornecido ali pela autorizada da empresa e que apresentou o PROCON. Então, ele sempre vai ter a alternativa também de comparecer judicialmente, de judicializar essa questão. Ir ali na vara civil, contratar um advogado e tentar contestar esse laudo técnico, essa perícia técnica com o próprio laudo, entendeu? Aí vai ficar a cargo do juiz, né, do magistrado, estabelecer quem é que tem o mérito nessa situação. Exatamente. Isso é muito importante, porque o PROCON, ele adquiriu uma credibilidade muito grande, muito boa diante dos consumidores. Isso é louvável, isso é bom, essa credibilidade. Mas, por outro lado, quando o consumidor chega ao PROCON, ele entende que o PROCON vai resolver tudo. E o PROCON tem as suas competências. Nós podemos ir até um determinado espaço. Dali para frente é a justiça. Nós, do PROCON, não temos o poder de justiça. Nós fazemos uma intermediação, a gente contesta muitas vezes a loja, a gente notifica, a gente busca a solução, mas judicializar, nós não temos essa competência. Então, quando o PROCON ele vai até um certo ponto e que o consumidor não está satisfeito, que é um direito dele, não estar satisfeito com aquela demanda que foi ofertada para ele, dali para frente ele precisa judicializar. E aí já não é mais competência do PROCON. Eu vou precisar, trazer mais uma vez a luz do CDC.
no artigo 18, a respeito do vício, né? Fala assim: os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente, que é o que a gente já conversou, já pautou, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, na embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Aí entra a parte mais interessante do artigo 18, parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Aí aqui a gente tem um ponto extremamente importante que a gente precisa ressaltar, que é não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias. Ou seja, a empresa, o fornecedor, ele tem o prazo de 30 dias, né, constatado o vício. Ou seja, o consumidor vai no PROCON, né, ele registra a reclamação dele, vai ser registrado o dia e a empresa vai responder ao PROCON e eles vão ter um prazo de 30 dias para resolver esse vício. E só a partir daí, caso a empresa não resolva, é que ele vai poder exigir a substituição, que é dos incisos, né? A substituição, a restituição ou o abatimento proporcional do preço. Então, às vezes o consumidor já chega achando que não, eu vi o defeito aqui, tem que trocar agora, na hora, porque eu paguei na hora, e não é bem assim. Isso acontece muito no PROCON de Marataízes. Por quê? Tem toda uma legislação. O PROCON, ele não atua de cabeça. A gente segue uma legislação. Então, pegando a realidade do município de Marataízes, muitas empresas de Marataízes não têm autorizada no município. E aí já começa um problema. Porque quando se tem autorizada dentro do município, a logística é mais rápida, é mais fácil. Então, o que acontece? A gente aciona a loja e aí aciona o fornecedor, porque a responsabilidade é de forma solidária. A loja e o fornecedor são responsáveis por aquele vício do produto e tem que enviar o produto para outro município. Só que nesse tempo está correndo. O consumidor tem um prazo aí de 30 dias. E se nesse vai e vem não for solucionado, o PROCON de Marataízes, então, conversa com o consumidor para saber se ele quer a restituição dos valores que ele pagou, se ele quer um novo produto, se ele quer desconto. Então, tudo isso é conversado com o consumidor. Mas o grande problema das empresas de Marataízes é que as autorizadas ficam fora. E muitas vezes o consumidor não quer. Por exemplo, um celular. Ele vai ter que ficar sem celular durante aquele período. E ele pensa que é só chegar no PROCON, olha, tá com defeito. Vou lá na loja, vou trocar, eles vão me dar outro. E não é dessa forma, porque a gente segue o Código de Defesa do Consumidor. Ele fica chateado, a gente entende que hoje em dia ficar sem celular principalmente, né? É muito difícil, é muito complicado para a gente, mas a gente explica que tem uma legislação que vai levar o aparelho para fora do município, mas ele não vai ter despesa nenhuma. Quando o produto vai para uma autorizada fora do município, o consumidor não pode ter despesa nenhuma. A despesa tem que ficar para a loja ou o fornecedor ou para ambos. Mas o consumidor não tem despesa nenhuma. E geralmente lá em Marataízes, os produtos vão via correio. Porque vai para São Paulo, vai para Vitória, vai para Belo Horizonte, nós já tivemos produtos assim. Então gera-se um código, ele vai levar até o correio para ir para a autorizada e vai receber de volta o produto dele. Agora temos nossa última pergunta. Para quem está nos ouvindo e sente que teve um direito lesado, qual é o canal mais rápido de atendimento hoje no município?
o que é indispensável levar de documentação para que a reclamação tenha sucesso? Como eu falei anteriormente, o PROCON ele só toma providência quando ele é instigado. Então, o consumidor que se sentiu lesado, ele pode procurar o PROCON de Marataízes. A nossa sede fica ali na Avenida Rubens Rangel, 687. Nós funcionamos de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 16 horas. A gente não fecha para almoço, porque a gente entende que tem muitos consumidores que nos procuram exatamente na hora do almoço, né? Porque eles também trabalham, é o tempo que eles têm, então a gente não fecha. Nós funcionamos de 8 até as 16 horas. E você precisa ir com documentos pessoais, a nota fiscal do produto. E se você teve conversa, porque muitas vezes o consumidor, antes de acionar o PROCON, ele já tentou resolver e ele não conseguiu, ele não foi ouvido. Então a gente pede também, se ele já iniciou uma tratativa, que ele leve esse início dessa tratativa para a gente poder estar ouvindo e verificando. Então esse é o PROCON presencial. Nós também atendemos através do telefone, mas o telefone a gente dá as primeiras orientações. A gente não gosta de fazer muito atendimento por telefone, porque existem detalhes na conversa que para a gente argumentar com a loja, a gente precisa ouvir o consumidor. E via telefone é mais complicado. Às vezes passa detalhe que o consumidor acha que não é importante, mas que para a gente é importante na hora da tratativa com a empresa. Então, por isso que a gente prioriza muito no PROCON de Marataízes o atendimento presencial. Mas nós temos também, através de telefone, inclusive as respostas. A gente envia sempre através do telefone para evitar que o consumidor vá lá na agência, mas tem consumidor que faz questão até de ir para procurar a resposta, né? E temos também o e-mail do PROCON de Marataízes, tá? Mas eu volto a dizer, e o momento é muito propício, que o PROCON é uma instituição fundamental para o consumidor. E não é apenas para o consumidor de classe baixa, também o de classe média e o de classe alta. Porque o PROCON, ele trabalha com o consumidor vulnerável de informação. E quando você não tem informação, é mais fácil de enganar, de ludibriar, de passar a perna, né? Então, o estado do Espírito Santo hoje, nós temos 78 municípios. Nem todos têm o PROCON. O cidadão capixaba não são todos que têm acesso ao PROCON. E fica aí até uma sugestão para o nosso futuro governador que possa instalar o PROCON nos 78 municípios capixabas. Hoje nós temos uma parceria muito sólida com o PROCON estadual. E aí fica o meu agradecimento a todos do PROCON estadual. Porque o PROCON é parceria, é município e estado. Nós, por exemplo, de Marataízes, a nossa sede ela é custeada pela Prefeitura Municipal de Marataízes. Nós, funcionários, somos pagos pela Prefeitura Municipal de Marataízes. Mas a nossa mobília é do estado. Nossos computadores, ar-condicionado, mesa, cadeira. Então, o PROCON, ele é uma instituição parceira com o PROCON do Estado. Mas, infelizmente, a demanda da Grande Vitória é muito grande. E o PROCON estadual acaba ficando muito ali na Grande Vitória, porque os problemas são maiores ali. Fica a sugestão para o nosso futuro governador que possa instalar o PROCON nos 78 municípios e que a gente possa ter uma superintendência do PROCON no sul e uma superintendência do PROCON no norte, porque aí teria mais essa parceria, estaria trabalhando mais diretamente. E é muito bom essa parceria do PROCON estadual com o PROCON municipal.
O PROCON municipal, gente, é a defesa do cidadão. É o que vai ouvir a demanda e dali para frente vai lutar. E a nossa arma chama-se CDC, Código de Defesa do Consumidor. É em cima do CDC que o PROCON luta para beneficiar sempre o consumidor. O objetivo maior do PROCON é beneficiar sempre o consumidor, tá bom? E nós estamos lá de portas abertas para atender o consumidor marataizense. Inclusive, nós atendemos consumidores de Rio Novo, porque Rio Novo não tem PROCON, né? E nós atendemos consumidores também. Até pouco tempo atrás, nós estávamos atendendo os consumidores de Itapemirim, atualmente já tem um PROCON em Itapemirim, mas é muito importante que o consumidor não precise sair do seu município para levar uma demanda para um consumidor, aliás, para um PROCON vizinho. Facilitaria a vida do cidadão capixaba, da cidadã, se no município dele tivesse um PROCON. E é muito importante esse apelo da Márcia, né, quando a gente analisa de um prisma maior, né? Porque muitas vezes o consumidor que não tem acesso ao PROCON, que não procura o PROCON e tem ali a sua demanda, ele vai direto para a judicialização. E a gente entende hoje, a gente sabe que um dos maiores problemas do sistema judiciário é a questão da celeridade processual. Por estar tão afogado de diversos tipos de processo, às vezes a mínima situação ali pode demorar anos no judiciário, muito por conta da imensa carga que tem de processos. Então, quando a gente tem o PROCON ali em cada município, o consumidor já vai ter uma espécie de antessala antes de chegar no judiciário, podendo resolver a sua questão administrativamente, o que ele poderia demorar, coisa de 1 ano, 6 meses indo para o juizado especial, ou até mais se for para a vara civil, ele vai resolver em coisa de 20 dias, acredito eu, né? No PROCON. As demandas que chegam no PROCON, no máximo em 20 dias, elas são solucionadas. O PROCON, ele tira essa carga do judiciário, porque nós estamos ali, a gente pode fazer reunião, a gente pode entrar em contato com a empresa, a gente pode ir até a empresa, então tudo isso agiliza o processo. Aquilo que demoraria muito tempo no judiciário, no PROCON, é muito mais rápido. Bom, então foi isso, gente, foi um papo enxuto, curto, né, mas muito esclarecedor, muito importante, isso, muito proveitoso. A gente quer agradecer aqui a Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, está proporcionando a gente, estudante, até essa oportunidade, né, de trazer a Márcia aqui para conversar um pouco com a gente sobre o CDC, sobre o direito do consumidor, nessa matéria que a gente tem específica, né, de projeto de extensão. A gente precisa prestar algum tipo de serviço à comunidade, e a gente está aqui e resolveu trazer o podcast para vocês, para essa audiência, trazer em colaboração a Márcia, né, que é uma profissional excelente, uma pessoa muito sensacional, que a gente pôde conhecer na nossa caminhada. E é isso, o nome do nosso episódio foi Consumo 4.0. Consumo 4.0 entre carrinhos e likes. E é isso. Agradecemos também a coordenadora, a nossa professora e os Isso. demais integrantes. E agradecemos a você por ter colaborado conosco. Eu que agradeço de poder passar um pouco mais de informação a respeito do PROCON e estamos aí à disposição para o que vocês precisarem. É isso. Encerramos por hoje e quem sabe a gente faz outro nessa mesma situação, um assunto completamente diferente, talvez. E é isso.